Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar toda sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você que já nos segue, já acompanha toda semana, obrigado. E para você que está chegando agora, curta, procure nossas redes, nos seus canais preferidos, compartilhe, comente, ajude aí a fortalecer a nossa imprensa alternativa. Eu sou o Vitor Taveira, estou aqui hoje na companhia do Roberto Junquilho, meu colega jornalista do Século Diário. Olá, Junquilho. Olá, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para nossos telespectadores. Bom, Junquilho, o assunto da semana Estamos hoje... aí mais uma vez para comentar as notícias da semana. MDB, né? É isso que eu ia falar. Esse partidão, o outrora partidão que virou um partidinho, né? Mas que está na crise aí, envolvendo agentes políticos importantes no cenário estadual, né? Pois é, você tem acompanhado quase como uma novela, né, no noticiário do Século Diário, essa disputa interna, né? Há uma crise nacional no MDB e há uma crise estadual, e essa crise coloca grandes nomes aí, né? Nomes importantes da política capixaba numa disputa, e nós vamos falar disso logo mais, né, como assunto da semana. Você acompanhou, inclusive, a convenção... E temos novidades, hein, Vitor? Novidades, né? Quentinho. A convenção que deu empate, né? Junquilho esteve lá. Então, nós vamos discutir um pouco disso tudo. E vamos ter também o bloco de rolê com algumas dicas culturais bem legais. Está rolando aí, né, na Grande Vitória, no interior, nesse fim de semana. E antes, né? Vamos para o nosso tradicional giro de notícias, trazendo um resuminho aí dos acontecimentos. Bom, começando aqui com a política, né? Temos várias movimentações, inclusive relacionadas a essas intenções eleitorais do ano que vem, né? A reportagem que fala: cotados à Prefeitura de Vitória articulam um grupo para entrar no jogo eleitoral. Estamos falando de deputados Gandini, Thiago Hoffmann e Mazinho, e o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, que integram esse bloco, né? Se reuniram aí para um cafezinho, para trocar uma ideia. Está sendo colocado isso. As colunas também socioeconômicas dessa semana trazem muitas dessas questões de bastidores, falam do tour religioso eleitoral, que o Lorenzo Pasolini buscando eleitorado da Igreja Católica, o João Costa na Igreja Batista, e a classe política em peso, demarcando seu território aí junto às igrejas, que é considerado um elemento muito importante da disputa eleitoral. Também sinais eleitorais, a coluna fala que após reuniões em Brasília e com um novo filiado, o PL promete novidades em breve na disputa de Vila Velha. A coisa está esquentando. E também na coluna Blocos em Movimento, todas elas, né, da Maraína Medeiros, atualizações de Cachoeiro. O candidato do PL arranca take de Bolsonaro, fez um videozinho com Bolsonaro. O trio que segue junto e misturado, 3 candidatos também que estão dialogando para a candidatura comum, para, né, ver quem vai estar mais forte até lá. E a secretária Lorena Vasquez se fixa nas cotações para suceder o atual prefeito Vitor Coelho. E a posição de Casagrande também na eleição de Cachoeiro. Oi? A hora é a vez dos religiosos, né? Dos pastores, das congregações religiosas e dos políticos, né? Todo mundo vira religioso, né? Em época de eleição, né? E tanto faz como ser católico, evangélico, não importa, né? Importa é o voto. É isso aí. E eles têm um peso muito grande, né? Os evangélicos, principalmente, têm um peso muito grande, principalmente no âmbito conservador, né? Conservador, retrógrado, né? Que permanecem discutindo questões morais, a pauta moral, e deixam de discutir e de abordar as grandes questões do Estado, as grandes questões da nação, né? Questões econômicas, questões políticas, sociais, né? E se detém nessa pauta moral, né? Essa pauta econômica, essa pauta de costumes, né? Que não tem muito a ver com o desenvolvimento, com a economia, com a política em si, né? Com os É municípios, lastimável, né? isso, e foi essa coisa que nos deu o Bolsonaro, né? Esses 4 anos de Bolsonaro, né? Com mais 2 de Temer, né? Esses 6 anos tenebrosos que nós vivemos.
E o João Cosa que também, né, que está disputando pelo campo da esquerda, também está de olho, né? Também está fazendo suas movimentações, enquanto o Pasolini faz as dele, e aí a coisa vai. Vou trazer mais algumas notícias. O Tribunal de Contas do Estado quer explicação sobre o aumento do salário de vereadores de Santa Teresa. O presidente da Câmara, Bruno Araújo, foi notificado. O aumento foi superior ao índice de revisão geral anual, embora não foi tão significativo como de outros municípios, como de Vitória, né, que quase dobrou. Mas, enfim, temos notícia também que a Aedes, nova variante da Covid-19, é confirmada no Espírito Santo. O secretário de Saúde, Miguel Duarte, e o subsecretário Orley apontam um aumento de casos nas últimas semanas. Importante entrar lá no jornal também, conferir, né? Tomar a sua vacina, dose de reforço. Enfim, e falando também, né, de outro fator político, né? Que não é um município, mas é uma instituição com uma força política muito grande no estado e especialmente na capital, disputa para a reitoria da UFES, que envolve duas chapas do campo progressista, Edilete, Edinete Maria Rosa e Eustáquio de Castro apresentam a proposta e movimentam para fechar a aliança. Interessante para a comunidade acadêmica e também para quem tem interesse, né, pela importância que tem a UFES para o estado e para o município de Vitória e para os outros municípios em que atua. Há uma diferença aí, né, que a Ednet, o Eustáquio é um candidato visto como mais apoiador da situação, né, do atual reitor, o Paulo Vargas, e a Ednet Maria é apoiada pela Etel Maciel, né, que foi a vencedora da última eleição, né, em todos os pleitos, né, tanto no Conselho Universitário como nessa consulta geral à comunidade, e acabou sendo preterida pelo Bolsonaro, embora o Paulo fosse também um aliado dela, né, do grupo e tal. Acaba tendo uma cisão aí e tem essa disputa, né? Não temos uma candidatura de direita, conservadora, mas essas duas chapas estão em disputa e já está rolando as eleições, né? Se você for na UFS, você vai ver o pessoal com adesivo já no peito, enfim, uma movimentação também importante. Você quer comentar algo sobre essas últimas, Junquilho? Não, eu acho muito bom, né, que são duas chapas progressistas, do campo progressista, né? Isso é muito bom, né? Para, não só para a comunidade acadêmica, né, para os alunos, para a sociedade como um todo, né? Muito bom isso. É uma consulta também que, na verdade, né, continua quem indica o Conselho Universitário, né? A lista tríplice que o presidente vai escolher, né? O Lula, né, os governos tiveram essa tradição, até dos anteriores, né, para não fazer injustiça, do PSDB, de escolher geralmente o mais votado na lista tríplice, né? Então, mas essa Bem consulta democrático, né? essa consulta ela é parte do processo, né? Inclusive, assim, ela pode ser decisiva para os conselheiros universitários optarem, né? Não exclui que outras pessoas apareçam na lista tríplice, né? Já que são 3 e só tem 2 colocados. Mas, enfim, vamos acompanhar também no Século Diário essa movimentação. Mas falando um pouco dos movimentos sociais, tem um tema muito importante que está na pauta e não está sendo falado, né? Pela grande mídia, pela essa mídia corporativa. Reportagem aí, entre aspas, o título: ocupação da ferrovia é o estupim de longa e contínua violação de direitos. O Ministério Público Federal aciona a Justiça para suspender reintegração de posse e quarta vara ouve indígenas sobre revisão do acordo com a Renova. Então, estamos falando aí da ocupação dos trilhos, né, ali em Aracruz, pelas comunidades indígenas. Outra reportagem fala: condição para desocupar os trilhos é revisão do acordo desastre. Indígenas invocam, né, a Convenção 169 da OIT, que garante o direito de consulta prévia sobre empreendimentos e garante direitos das populações tradicionais. E então está acontecendo em Aracruz, né, já tem alguns dias essa ocupação, essa manifestação. Então o Século Diário está acompanhando, a Fernanda Cozemenco tem acompanhado esse caso. Vale a pena também entrar no site lá e ver, acompanhar, né? Também outra notícia aí na área ambiental: ONGs esvaziam reunião do CONDEMA e exigem análise de PL da qualidade do ar. CONDEMA, o Conselho de Meio Ambiente de Vitória, e o secretário de Meio Ambiente do município, Tarcísio Foeger, é acusado de protelar essa pauta, né, que é um projeto de lei sobre a qualidade do ar, que quer estabelecer padrões internacionais para Vitória, que a gente sabe que tem esse problema principalmente por causa do pó preto, né, da Vale e da ArcelorMittal. Outra notícia é que nenhum município do estado tem a rede de saúde mental completa. Entre aspas, é uma fala da avaliação da Camila Mariani, que é psicóloga e militante do Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial, né?
Temos também reportagem que os professores de Vitória com carga horária inferior a 15 horas perdem postos de trabalho. Desculpa, Eliane Gonçalves, que falou na reportagem, afirma que vários profissionais terão que participar da remoção para escolher outra escola. A questão da educação está muito complicada em Vitória, tem vários casos aparecendo aí, vários problemas nos últimos tempos. Ela já foi uma grande vitrine, né, onde os professores queriam trabalhar em Vitória por ter melhores condições, e hoje muitos relatam que é o processo inverso, né? Os professores já não querem mais dar aula em Vitória, estão procurando outros municípios. Mas um pouco mais você pode saber no secodiario.com.br. Uma última notícia desse bloco: o novo portal reúne material sobre patrimônio histórico e cultural do Estado. Estamos falando do site Patrimônio Capixaba, que fornece acesso a imagens, vídeos e textos sobre a cultura do Espírito Santo. Então, o site é patrimoniocapixaba.com, você pode entrar lá e conferir um pouco. Inclusive, é muito recomendado para professores, né? Porque tem informações muito úteis para usar em sala de aula. Na TV Século, né, e nas plataformas de áudio, temos, na verdade, exclusivo na TV Século, né, no YouTube Século Diário, comunidade luta contra o empreendimento turístico em Guarapari, um condomínio Maname que quer se instalar no Morro da Guaibura, mas a população local critica impactos sociais e ambientais. A gente esteve lá, né, direto, entrevistando essa comunidade, integrantes dessa comunidade, e o vídeo é exclusivo, né, no YouTube do Século Diário, então bem interessante vocês acompanharem lá. Deu muitos acessos, né, está tendo uma grande repercussão esse caso de luta da população de Guaibura em relação ao empreendimento. Também a entrevista com o jornalista Franklin Martins, né, renomado jornalista de política, que analisa a política nacional e fala um pouco da trajetória dele e da relação dele com o Espírito Santo, inclusive, que ele nasceu em Vitória. Fala que vivemos situação semelhante ao processo de redemocratização, definindo o governo Lula pós-Bolsonaro. Também temos entrevista com gêmeos que viajam de Kombi fazendo arte pela América Latina, o Davi e André Foretti, que voltaram ao estado e falaram um pouco das suas carreiras e sua aventura no programa Pocando pelo Mundo. Também, né, Política é essa que vai ao ar nesse domingo, 9 horas, a entrevista com a nova vereadora de Aracruz pelo PCdoB, a Rairane Pedroni, uma mulher feminista ligada às lutas sociais do município. Então acompanhe lá no Século Diário no YouTube ou nas plataformas de áudio e também secodiario.com.br. Bom, finalizamos então o nosso giro e vamos para o assunto da semana. Bom, o assunto da semana, como falamos, tem sido uma novela aí das últimas semanas. Quem acompanha o Século Diário, o Roberto Junquilho, que está aqui com a gente, tem sido, né, o repórter que está acompanhando essa questão, que é as eleições do MDB. São uma série de questões que vem se dando nas últimas semanas. E eu queria começar, Junquilho, falando da situação do MDB, né? Você começou falando isso lá na apresentação, que é um partido, na verdade, é o pai do Centrão, né? Vamos dizer assim, é o partido que teve ali sempre com uma bancada muito forte, que se articulava muito diversa, né? De diferentes, que é uma origem da questão do fim da ditadura, né? Da ditadura militar, em que o MDB agregava desde grupos mais radicais à esquerda até grupos de centro, grupos de direita, que eram oposição ao regime militar, né? Então, o MDB é um partido sempre muito diverso e ele compôs sempre, né, os governos desde ali da redemocratização, mesmo sem governar o país, apesar do Sarney, né, ter sido eleito, a maioria do tempo não foi o MDB. O Sarney ter ocupado, né, depois da morte do Tancredo, desculpa. Enfim, partido muito importante que perdeu muita força nacionalmente, né? E aqui no estado não é diferente, era um dos maiores partidos com bancadas, né, na Câmara e na Assembleia Legislativa e também com o número de prefeitos. Hoje o partido está desidratado, né? Então eu queria que você comentasse um pouco disso para a gente contextualizar antes de falar das disputas, né? Como é que você vê a situação do partido hoje e como que essa disputa também acaba prolongando a crise, né? Porque parece um partido sem rumo, né? Exatamente. Ele vem da ditadura, né? Ele abrigou opositores da ditadura, mas, como você falou, ele foi um grande guarda-chuva, né, da classe política, né, de várias tendências e ideologias. Mas o MDB ele abrigou figuras como Ulisses Guimarães, como aquele de Alagoas, que eu me esqueço o nome agora, e alugou tipos, e abrigou também tipos como Sarney, como no Espírito Santo
também, não é? Uhum. Ele teve pessoas de centro-esquerda, mas muita gente de centro-direita. Na realidade, teve o Oreste Quessa, de São Paulo. Na realidade, é um partido dominado, falha a estrutura partidária no Brasil, né? Desde a ditadura, nós temos hoje o quê? Nós temos hoje 2 partidos que você pode dizer que representam mais ou menos as suas bases, que é o PT e o PSOL, porque o restante, os partidos não representam as suas bases, não representam o eleitorado, né? Eles têm donos, e o MDB não é exceção, e essa briga aqui, como no restante do país, é exatamente para isso, né? Quem será o dono do partido, né? Quem vai mandar no partido, Pois é, e né? é interessante, Todo Junquilho, mundo quer um partido para... que você acompanhou a convenção, a votação da convenção Sim. estadual, que decidiu a direção do partido, ficou em 27-27, né? Então, o partido no estado, na sua convenção, teve apenas 54 votantes, né? E 27 a não 27. porque não tivessem pessoas para votar, porque 54 votos, então, porque exatamente. estava cheio lá de apoiadores, certo? Na convenção, cada um levou sua galera, mas só Uhum, votaram, quer dizer, não tem nem sequer estruturas de voto direto, democrático, como esses partidos que você citou, né? O PT e o PSOL têm, uhum. né? Toda a militância pode votar em pé de igualdade, né? E o partido tem quase 4 mil filiados Exato. no Estado, né? É o maior partido em número de filiados, é o MDB, né? Mas essa briga ela vem desde quase 20 anos, ou por aí, mais de 20 anos, né? Briga de grupos. Começou em 2017, ou antes disso um pouco, ainda no tempo do Paulo Artung, Marcelino Fraga, com deputado federal, Lelo Coimbra, depois veio a Rose, essa coisa toda. E realmente ele não traduz aquilo que deveria ser. E para acabar com essa briga, que teve muitas acusações de parte a parte, de lado a lado, o presidente nacional, eu escrevi essa matéria agora há pouco, hoje é quinta-feira, O Baleia Rossi, né? vai ter uma reunião com a ex-presidenta da Comissão Provisória, eu não sei se a matéria está no ar já, na quarta-feira que vem, para definir quem será o presidente da Comissão Provisória para organizar uma nova eleição em até 90 dias. E que existem os nomes de Guerino Zanon, prefeito de Linhares, Guerino, ex-prefeito de Linhares, Guerino Balestras, prefeito de Colatina, e do vice-governador Ricardo Ferraz, que é um dos nomes fortes para assumir o MDB. Né? Isso nos remete às articulações para as eleições de 2026, que Ricardo Ferraz é um dos fortes candidatos na sucessão de Renato Casagrande. Então, essa briga toda no MDB passa por isso também. Agora, o partido já está prejudicado para as eleições municipais do ano que vem, na formação de chapa de vereadores, de prefeitos, não aqui em Vitória, mas no interior do estado. Tá Né? atrasado também, né? Os vereadores, ele já está atrasado. O desempenho horrível da eleição passada, da eleição municipal, a última eleição municipal, tende a se repetir agora também, por causa dessa briga de poder, né? Entre Rose e Lelo Coimbra. Né? Eu Aí que eu, conversei com Rose hoje, ela me disse que. Hein? não, é aí que eu Ela me queria disse que chegar, que está. você contasse um pouco dessa disputa, né? O que representa cada um. Rose foi deputada federal. Na verdade, ela é uma figura histórica, né? Talvez a maior figura do MDB capixaba. Chegou a sair, né? Na época ali, ter desavenças Exatamente. com o Ela Paulo Artung saiu, depois pelo voltou. Podemos por um curto tempo. Mas ela é uma figura histórica do MDB, desde a Constituinte, né? Foi deputado federal várias vezes e conseguiu chegar ao Senado, não se reelegeu. E Lelo é uma figura muito ligada a Paulo Artung, né? Tanto Extremamente ela quanto o próximo. Lelo. Que foi deputado federal também, né? E Marcelino Fraga é outro São figuras personagem históricas. que foi deputado federal, que Marcelino Fraga também.
que chegou a ser cassado, eu não me lembro se ele foi cassado ou se foi ameaçado de cassação, por uma questão lá de suposta corrupção, né? Quando ele era deputado federal. E ele está do lado de E Rose Rose hoje. também. Depois a Rose, que era de centro-esquerda, hoje ela é uma pessoa de direita, assim como o Lelo, que chegou a trabalhar no governo de Bolsonaro. Então, o partido hoje é um partido de direita, mas tem todos os matizes lá. Na convenção, você via muitos seguidores, apoiadores de Bolsonaro, né? Pessoas de extrema-direita, pessoas de centro, e até pessoas que foram presas da ditadura militar, né? Estão lá no MDB, que eu acredito que a partir de agora, da semana que vem, vai acalmar essa crise, vai reduzir mais de intensidade, mas não chega ao final, porque por trás dessa crise estão atores poderosos, como Ricardo Ferraço, no contexto político do Estado. Entendeu? Então, essa briga não é para acabar agora. Ela vai reduzir a intensidade, mas ela vai permanecer. Embora a Rose tenha dito que não, que para ela tudo acabou, Lelo também disse que para ele tudo acabou, mas essa disputa por poder, disputa por ser dono, pelo comando do partido, permanece. Porque aconteceu essa disputa entre os dois, terminou empatada, né? Para surpresa de muitos. Então, assim, Rose já vinha provisoriamente, né? Estendendo o mandato provisório, isso foi a crítica do grupo de oposição, liderado pelo Lelo. E chega nesse empate e fica um impasse, né? Então, agora, pelo que eu entendi que você está dizendo, eles estão trabalhando a ideia de outro nome que possa unificar. Por isso, os dois guerinos, né? Ou até o Ricardo Os Ferraz. Guerinos e Ricardo Ferraz, Mas que Guerino é o tinha candidato saído, mais né? forte. Do partido. Eles estariam Todos dois regressando. são, todos três são ex-MDBistas, né? Uhum. Hoje o Ricardo Ferraz é o candidato mais forte. Ele já recebeu um convite, né, da direção nacional e, segundo os meus políticos, ninguém comenta nada, né? Isso é conversa de bastidor. Ele estaria bem tendente a aceitar o convite. Então, pode ser Ricardo Ferraz, na semana que vem, o dono do MDB no Espírito Santo. É esperar para ver. Vai ter que conciliar os dois lados aí, né, dessa equação. E assim, é interessante porque assim, a gente pensa o MDB que por muitos anos foi um dos maiores partidos ali, junto com o antigo PFL, né, que sempre Chegou teve a ter, bancada. chegou a ter 7 deputados estaduais, chegou a ter governador, chegou a ter mais de 30 prefeitos aqui no estado, né? Era um partido fortíssimo. E a Né? bancada, para você E se ver. desfacelou a partir do momento da saída de Paulo Artung, em 2018, quando ele desistiu de se candidatar à reeleição por conta da greve da Polícia Militar de 2017, ele estava muito desgastado perante o funcionário público, o funcionalismo público, perante a Polícia Militar. Ele desistiu e tomou outros caminhos, né? E também é Hoje ele é interessante. empresário, do IBA, da poderosa Instituto das Árvores, embora o nome dele seja aí, vez por outra, falado, inclusive na convenção do MDB, o nome dele era falado. De um lado é Paulo Artung, do outro lado é Casagrande. Quer dizer, no caso, Lelo seria do Paulo Artung e Rose seria do Casagrande. Né? Existe essa conversa aí, sem nenhuma confirmação, né? Mas que não pode ser desprezada. O Artung Entendeu? conseguiu dominar o partido e saiu repentinamente, né? Abandonou tudo e Exatamente, deixou todo mundo na mão. E também tem esse lance da conjuntura nacional mesmo, que o PSDB sofreu a mesma coisa, né? Esses partidos que eram de centro-direita foram esvaziados pelo bolsonarismo, né? Então, assim, hoje, quer dizer, nas últimas eleições, o MDB teve bancada que era geralmente uma grande bancada aí de centrão, ficou bem menor que o PL, menor que a União Brasil, que o PP, que o PSD, ficou do tamanho do PSD e dos republicanos, ou seja,
Ele, que era uma das maiores bancadas, está aí agora entre as 7 maiores, né? Aí depois, isso falando da eleição, depois teve, eu acho que ele desidratou mais O ainda, né? PSDB também está terminando, né? O PSDB está mal das pernas, né? Então esse O impacto PSDB é também. uma coisa dos grandes partidos que eram os grandes partidos que representavam o guarda-chuva aí de todas as ideologias estão se esfacelando, né? O PSDB é um, o MDB é outro, né? Exato. Engolidos pelo bolsonarismo e, felizmente, também pelo crescimento de partidos de esquerda, né? Exato. O PSOL, o PT, né? Que crescimento de partidos de esquerda também, uma ligeira transformação no perfil do eleitorado brasileiro, né? Ainda muito tênue, né? Muito devagar. E vamos acompanhar, né, também ao longo do tempo como é que vai ser essa construção do MDB. Vamos até convidar, definindo isso aí, vamos convidar para vir aqui para trocar uma ideia com a gente também, porque parece que essa crise interna ela acaba, como eu falei, travando as articulações, porque está todo mundo já articulando as próximas eleições, por mais que digam que não, a gente sabe que estão. E quem está num partido que ainda não está definido, a coisa fica travada, inclusive outras pessoas podem estar até já pode negociando com formar os chapa. partidos, né? Está todo mundo travado, não tem chapa formada, não tem como formar com quem, não existe articulação nenhuma. Exato. Esse é o grande problema. Precisa sair do limbo, né? Porque já tá correndo atrás do prejuízo, então tá ficando ainda mais difícil. Então vamos ver o que. Então se supõe também, né, que a direção nacional queira resolver isso logo. Embora é um estado pequeno, a gente sabe, mas é uma situação muito desfavorável para o partido. Mas é Mas isso. mesmo o estado pequeno, Vitor, conta, né? Com certeza. Porque é o partido como um todo, né? Não, e parece que se esgotaram as capacidades aqui no estado de se resolver a situação, né? Por isso, ou se encontra uma solução aqui, ou se dialoga a nível nacional para que tenha um direcionamento melhor, né? Mas repetimos, né? Seria mais fácil entregar para todos os filiados a decisão, né? Democraticamente, mas infelizmente a maioria dos partidos não funciona assim. Mas isso não vai ocorrer. Não tão cedo. Mas é isso, Chunquilho. Obrigado. Vamos agora para a agenda cultural com algumas dicas do fim de semana. Bom, no nosso de rolê, temos algumas dicas aqui, que é a exposição Protocolos para a Desconstrução do Corpo, que estreia na sexta-feira agora, dia 29 às 19 horas, exposição do Giovanni Lima. Deve estar muito interessante nesse momento de reabertura, né, do Mucane, que é o Museu Capixaba do Negro, que fica ali na Avenida República, 121, no centro de Vitória, entrada gratuita, e a visitação vai até dia 29 de dezembro, de 9 às 17. Quem quiser comparecer, então, né, prestigiar essa inauguração, sexta-feira, às 19 horas. Temos também a recepção negra dos calouros da UFES, que é organizada pelo DCE em parceria com os Fejunes, Fórum Estadual de Juventude Negra. Na sexta-feira, às 15 horas, o Teatro da UFES vai ter mesas e debates, né? Vai ter o slam e vai ter uma programação cultural de encerramento a partir das 20h30. Então, lá no Teatro da UFES, nessa sexta-feira, vai ter show da Naomi, do Gessé Paixão e da Estelô, gratuitamente. Também temos outro evento, 0800, né, na sexta-feira, 18 horas, a programação cultural da Semana da Juventude, vai ter DJ Amon, Banda Movimento e o cantor 90 MC. Vai ser lá na rua Carlos Romero Marangoni, a conhecida Praça da Bocha, em Jardim Camburi, né, o terceiro dia de evento, e dessa itinerante, terminando em Jardim Camburi, nessa sexta, a partir das 18 horas, na praça. Trazendo também que em Cachoeiro, dia 29, 30 e 1º de outubro, então essa sexta, sábado e domingo, tem a apresentação Mundo Assombrado lá no Centro Cultural Luz del Fuego, a partir das 19h30 no bairro Ibitiquara. Lembrando que o Centro Cultural é novo, então acabou de ser inaugurada a oportunidade para quem é de Cachoeiro, região, ou quem quer dar um rolê por lá, conhecer esse novo Centro Cultural. Mais informações no Instagram, @Luz del Fuego Centro Cultural. E semana que vem, na segunda-feira, dia 2 de outubro, tem o Cineclube Itinerante Combiousa, com exibição do filme Arábia, no Bar Cultural Artista Sem Ser Cult. Fica na rua Graciano Neves, centro de Vitória. Começa às 20 horas. Filmaço, viu? Super recomendo. Filme nacional, da melhor qualidade. Vale a pena assistir. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Na próxima sexta estamos de volta com o Papo de Repórter e também muitas outras novidades nos nossos canais, do Século Diário no YouTube, na plataforma de áudio e no seculodiario.com.br, sempre notícias sob o olhar crítico, né,
do noticiário, os acontecimentos do Espírito Santo no Século Diário. Valeu, Junquilho, até a próxima. Até a próxima. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.